No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a luz da manhã amoleceu a triste notícia. O respeitável Dr. Manuel Antônio Oliveira, médico, cirurgião e cidadão ilustre de Vila Esperança, na região do Vale dos Guandos, despediu-se da terra e dos seus para sempre. Nascido em 1950, filho único de Maria das Graças e Manuel Joaquim Oliveira, ele nasceu no pequeno hospital de sua vila, onde a vida era dura e o futuro incerto. Mas seu pai, um sapateiro dedicado e respeitado daquele lugar, sabia que sua criança tinha um destino mais nobre. E ele cuidou, ensinou-lhe a importância de trabalhar duro, estudar com fervor e ter coração grande como o mar. Mais tarde, no antigo colégio municipal, o jovem Manuel revelou seu talento para ciências naturais, especialmente para anatomia humana. E em 1973, ele se graduou na prestigiosa Faculdade de Medicina de Recife, com louvor e aplausos de seus pares. Ele retornou à sua querida Vila Esperança e trabalhou como médico de posto de saúde durante 5 anos. Seus esforços mudaram incontáveis vidas locais, e em 1980, ele fundou o Centro Médico da Vila, que cresceu aos poucos até se tornar uma referência na região. Não apenas um médico, Manuel Oliveira foi um líder e benfeitor da comunidade. Ele criou programas de educação saudável para crianças e jovens, construiu escolas e creches, e ajudou a erguer uma clínica dentária em parceria com a prefeitura. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e à saúde pública. Em seu discurso de aceitação, ele agradeceu a sua mãe, que tinha falecido recentemente, dizendo: "Ela foi minha musa e minha inspiração." No entanto, em 2013, a vida de Manuel sofreu um golpe quando perdeu sua esposa, Maria Aparecida, seu parceiro no amor e na missão. Ele se afastou do trabalho por algum tempo, mas finalmente retornou com mais força que nunca, dedicando-se às suas pacientes como nunca antes havia feito. Manuel era conhecido por sua devoção ao trabalho e seu compromisso com a comunidade. Ele acordava cedo para ir caminhar pelos campos que rodeavam a vila, levando medicina e esperança para quem precisava. E no final do dia, ele podia ser encontrado na cadeira da sua vitrine, olhando os dados médicos com uma lente de contato e escrevendo prescrições meticulosamente, com as mãos enfermeiras, enquanto a música de Tom Jobim tocava suavemente no rádio. Em seu tempo livre, ele adorava trabalhar com madeira. Ele tinha uma pequena oficina em seu quintal, onde construía mesas e cadeiras meticulosamente, sempre à procura da perfeição. E ele não permitia que nada imperfeito saísse de lá, nem sequer um tacômetro velho nas suas mãos. Manuel Oliveira foi um homem de grande lealdade e amor pela vida. Ele viveu para ajudar os outros, dedicando toda a sua vida ao trabalho que amava e às pessoas que amou. E hoje, ele repousa na terra que o viu nascer, rodeado por aqueles cujas vidas ele mudou para sempre. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, em uma matéria publicada pelo Correio da Manhã e na cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti, onde sua vida foi homenageada. E hoje, a gente se lembra dele com carinho e gratidão por tudo que fez pela nossa terra. Este domingo amanhã cedo, ela faleceu. Ela que nasceu em 1949, na pequena vila de Lagoa Dourada, no sertão paulista, filha de um médico e uma dona de casa dedicada às flores. Amou a das coisas simples, cresceu entre o som do sol nas telhadas e as vozes das santas rosas que amamentavam a beira-rio de sua casa. Aos 7 anos, perdeu a mãe para um câncer inexplicado, mas a vida continuou. Seu pai, a quem ela chamava de doutor, foi o único responsável por cuidar dela e dos seus irmãos mais novos. Ele ensinou-lhe a importância da educação, a ciência e o amor pelas plantas. Aos 16 anos, decidiu seguir os passos do pai e se tornar médica. Estudou com fervor,
enquanto cuidava dos irmãos mais novos e ajudava o pai na clínica. Em 1974, graduou-se em medicina pela Universidade de São Paulo, recebendo a Medalha do Mérito Médico por sua dedicação às crianças da região. Em seguida, mudou-se para o interior do Paraná, onde passou 20 anos dedicando-se ao atendimento médico na pequena cidade de Pedra Branca. Lá, ela construiu uma clínica que ajudava as famílias mais pobres da região e formou uma equipe de médicos que se tornaram legenda nas terras do Norte pioneiro. Em 1997, decidiu voltar à capital para criar um centro de ensino e pesquisa em saúde. Criou uma escola de enfermagem que formou mais de 1.000 enfermeiras ao longo dos anos. Recebeu o título de professora emérita pela Universidade Federal do Paraná em reconhecimento à sua contribuição à saúde pública brasileira. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Em seus palcos, ela ensinava aos jovens o valor da leitura e a importância das artes. Mas a vida nunca é perfeita. Em 1984, seu marido, um advogado dedicado à defesa dos direitos humanos, morreu em um acidente de avião. A partir daí, ela ficou mais forte e decidida a continuar o trabalho que amava tanto. Em 2015, perdeu seu filho mais velho em um acidente de carro. O abalo foi enorme, mas ela sabia que ele estaria feliz pelo que ela tinha feito em seu nome. Aos 75 anos, sofrendo de Alzheimer, deixou o mundo dos vivos. Mas suas ações não se esqueceram. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem. No programa Gente que Faz, exibiram uma matéria sobre sua vida. Ela sempre amava as orquídeas. Criava elas no seu quarto, cuidando com muito amor e atenção. E ainda tinha o velho diário onde anotava todas as receitas que preparava para seus filhos quando eles eram crianças. A casa sempre tinha cheiro de giz e toalhas de crochê, um testemunho do amor pela vida simples. Mas o que mais lhe ficou é o som da chuva batendo no telhado de zinco, lembrando-a das tardes na pequena vila de Lagoa Dourada. E a planta de rosas que sempre tinha na varanda, que florescia quando os verões eram mais quentes. Hoje, ela descansa em paz. Mas suas mãos continuarão tocando sanfona neste mundo, inspirando as gerações futuras a seguir o caminho do amor e da dedicação. Ela foi uma mulher inesquecível, que deixou um legado para sempre no coração de todos. E sua memória vive nos olhos que choram, nas mãos que rezam e nas almas que amam. Na sombra dos cocos de Salvador, cresceu uma voz que transbordou os limites do Brasil. Gilberto Gil, um menino com as pernestilhas ensolaradas pelas areias do Mar da Palma, iniciava seu amor pela música sem saber que, mais tarde, sua alma seria porta-voz da cultura brasileira em todo o mundo. A luz da manhã em pau-brasil iluminou sua casa e levantou a primeira nota de uma guitarra que cantaria as histórias do Brasil. Em suas veias corriam sangues das sertões, do Nordeste, da Bahia, da música black, do axé e do frevo. Gilberto cresceu com ritmos que dançavam nas suas venas, em harmonia perfeita com o verde dos manguezais e a cor de terno da lua sobre o mar. A primeira encenação da sua vida musical foi no chão da casa do pai, quando, com apenas 6 anos, compôs sua primeira música. E assim nasceu uma paixão que levaria Gilberto a um caminho de glória e inovação. O vento das ilhas de Santo Antão e São Vicente carregou as composições do jovem e o levaram para o Rio de Janeiro, onde ele se transformou num dos maiores nomes da bossa nova. Mas Gilberto nunca se identificou apenas com um estilo musical. Ele é uma espécie de círculo vazio cheio de sons, que sempre buscava desafios e expansão criativa. Ele foi o primeiro a misturar samba e rock, lançando-se ao tropicalismo, uma revolução musical que repercutiu em todo o país e no mundo. Eles chamaram de estúpido e herético, mas Gilberto continuou brilhantemente em seu caminho, batendo em ritmos desconhecidos e criando sonoridades inéditas. Como uma floresta da Mata Atlântica, rica em variedades e riqueza, o catálogo musical de Gilberto é um esplendor de cores, tons e estilos que se entrecruzam, criando um mosaico multicultural. Reggae, samba rock, bossa nova, música popular brasileira. Ele é tudo isso e mais além. No ano de 2003,
Gilberto Gil foi escolhido para ocupar o cargo de Ministro da Cultura do Brasil. Com sua voz inconfundível, ele se tornou a alma da defesa da diversidade cultural brasileira, lutando contra a globalização e pela preservação das tradições nacionais. Ele é um símbolo da resistência, da batalha pela identidade cultural do Brasil. Ele é o coração que bate na música popular brasileira, uma espécie de ponte entre os tempos, a união do passado e do presente, do samba e do rock, das tradições e dos novos rumos da música. Gilberto Gil é como o mar de Salvador, imenso, misterioso, capaz de transformar-se em um coral de sons e ritmos que se misturam para formar uma harmonia única. E ele continua cantando, sempre mais forte, sempre mais vibrante, sendo a alma da música brasileira e defendendo o valor incalculável da diversidade cultural. Nascido em meio à exuberância cultural da Bahia, Gilberto Gil surgiu como uma promessa inata, sementeada nas ricas terras do Nordeste brasileiro. A casa de sua infância era um berço onde o amor e a simplicidade fluíam em ritmos tão sincopados quanto os batuques que vibravam nas ruas de Salvador. O canto das igrejas, o aroma dos mercadinhos e a inata vibe do Marabarrara erguiam-se como uma sinfonia que envolvia um pequeno Gilberto, cuja alma estava já então imersa no universo mágico da música. Ainda bem acimado nas braçadas da maternidade, seus lábios já caíam sobre os dentes do acordeão, seu primeiro companheiro musical, onde o menino se esbarrava diariamente em sonhos e descobertas. Era nesse instrumento que Gil revelava os primeiros sinais de sua extraordinária habilidade, um talento que se esforçava para escapar da simples corda para tocar a harmonia de uma nova geração. A música desfilava em sua vida como um processo natural, sem esforço nem intenção, como o sol que amanhece no céu paulista. A juventude de Gilberto era um misto de letras e melodias, onde a vida se entrecruzava com as horas do futebol, cantando a festa da vida em ritmo de samba, bossa nova e jovem guarda. Naquele tempo, o Brasil vivia as alvoradas da jovem guarda, onde a música era o berço das novidades culturais e políticas que a nação vivenciava. E Gilberto, em plena adolescência, estava crescendo com a força de uma semente que germinava no meio do fermento cultural da época. A vida era um hino de festa, uma música que tocava ao fundo de um bar chamado Brasil, onde as batidas e harmonias se misturavam em uma dança que ia além das paisagens. E Gilberto, com seus olhos azuis e seu coração cheio de sonho, escrevia canções que cantavam a liberdade, o amor e a esperança. A vida era um poema em sua mão, uma letra que Gilberto escrevia com a graça e força do seu universo criativo, onde as notas se misturavam como as correntes de um rio, formando o curso da sua história. Entre a sagrada música e a exuberante natureza da Bahia, Gilberto Gil nasceu para ser um cantor e compositor, um profeta da música que desafiava os tempos e as tradições, levando a voz do Brasil ao mundo inteiro. E hoje, quando ouvemos suas canções, percebemos que ele não é apenas um músico, mas uma força vital que vibra na alma de todos aqueles que *start assista, que acreditam em um futuro mais justo e harmônico, onde a música desempenha um papel fundamental para a consciencialização e transformação. Neste caminho, Gilberto Gil não é apenas o narrador da história brasileira, mas um intérprete que dá voz às esperanças e sonhos de uma nação que canta a vida em cada batida e acorda chão. E é neste universo que ele desempenha seu papel como filho da terra brasileira, onde o sol brilha com o fervor do carnaval e a vida vive em cada ritmo e harmonia. E assim, Gilberto Gil continua cantando, improvisando, compondo e inspirando, como uma árvore que se ergue no meio de uma floresta, onde as raízes se entrecruzam com a vida da terra brasileira. E a sua música desce do céu, como a chuva em uma tarde de verão, regando a alma das pessoas e dando vida às ruas de Salvador e todo o Brasil. E assim, Gilberto Gil, filho da Bahia, é um poeta que canta a história do Brasil, despertando a consciência através do som e da música, onde o futuro se funde com o passado em um canto que só ele pode cantar. E assim, seu nome vive em cada nota de uma canção, onde a música se transforma num universo de esperanças e sonhos que abraçam a vida e a humanidade inteira. Na juventude ardente e impetuosa, Gilberto Gil desbravava terras sonoras encantadoramente selvagens, mergulhando nas profundezas da música brasileira com uma fé ceifadora e um coração cheio de incêndios sagrados. Sua alma se alimentava das composições dos mestres do passado, e a sua essência se transformou em uma espécie de oferenda às divindades do som e da criatividade.
Os anos 1960, aqueles tempos tão vítreos e efervescentes, o abraçaram como um hino, impregnando com a sua energia revolucionária o corajoso espírito do movimento estudantil. Gilberto participou de festivais, palco para suas primeiras canções, aquelas sementes que germinariam e iriam nutrir um futuro glorioso. Aqui, no Brasil, terra da gente e da alegria, a sua voz vibrava com o som dos seus instrumentos, cantando, pregando, lutando, amando. Gilberto enfrentou desafios políticos e sociais como se fosse uma missão sagrada, transformando-se em um mensageiro da verdade, da justiça, do amor. E suas primeiras canções, como Flores Selvagens, emergiram nesse terreno fértil, brilhando com o sol que aqui pavora os céus. Criança do Brasil e de sua música, Gilberto Gil cantava a si mesmo, a sua terra e seus irmãos, numa poesia engajada que vibrou no coração de todos. A determinação de Gilberto, como se fosse um fogo imparável, ardia naquele espírito rebelde, enquanto o apoio de amigos e parceiros artísticos se transformou em uma chama que consagraria sua identidade como músico. Juntos, eles formaram um verdadeiro exército do som, lutando por um mundo melhor, cantando a vida e a sua beleza. E assim, Gilberto Gil se consagrou na história da música brasileira, eternizado como uma das maiores figuras da arte popular, cuja música serve de testemunho e homenagem àqueles tempos vibrantes que marcaram a vida de um povo. Sua obra é uma saga, uma carta aberta ao mundo, um grito de amor e respeito pelo Brasil e pela sua gente. No auge da tarde, em pleno verão brasileiro, a vida de Gilberto Gil floresceu como o coração do samba, em ritmo de um passo à frente e um olhar para o horizonte. A voz dele, quebrada como _start us _start assista, pé na areia e calada como a maré no sol, se transformou em uma balada vibrante, narrando as histórias de uma geração entregue ao amor e à liberdade. A música de Gilberto, encantadora e sedutora, erguia-se como um oceano infinito, onde cada onda trazia um sentimento novo e profundo. Aquele abraço, tão suave quanto a brisa carioca que banha a praia do Botafogo, tornou-se uma canção simbólica da juventude brasileira. Um abraço que une, um abraço que desliga, onde os olhos se encontram e o tempo parece parar. E Refazenda, como a energia do futebol carioca, golpeava com força em cada batida, levantando a voz de todos aqueles que chamavam a vida por nome e queriam mais de tudo renovar o mundo. Gilberto Gil foi um guerreiro da música, uma espécie de mágico que transformava palavras em magia e sons em sonhos. E durante aquele longo inverno chamado ditadura, ele se exilou, mas nunca abandonou a luta. A dor tornou-se um instrumento de sua criatividade, e as notas da guitarra foram tocadas como uma orquestra, cantando em harmonia com o coração quebrado. Ele voltou, mais forte que nunca, e a música brasileira se levantou renovada, mais livre e vibrante do que antes. Com o cintilante brilho de um Grêmio em suas mãos, Gilberto assumiu a ponte entre o passado e o futuro, ocupando o cargo de ministro da Cultura como um poeta real. Ele foi chamado para abrir caminhos inéditos, para construir pontes entre as gerações, para ser um líder cultural que inspirasse aquele sonho de uma sociedade mais justa e harmoniosa. E ele fez isso com tanta sabedoria e amor que, até hoje, sua música continua ressonando em cada rincão do Brasil e no coração de todos aqueles que acreditam na magia da criatividade. Gilberto Gil é uma luz que brilha na história da música brasileira, uma espécie de solitário que ilumina o caminho das gerações futuras. E suas canções, como um rio que nunca se acaba, continuam cantando a história de um país maravilhoso e inconfessavelmente brasileiro. Gilberto Gil, Canção do Criador. O sol da Bahia desceu sobre o mar hoje. Aquele dia em que nascerá o homem que mudaria a paisagem musical brasileira, transformando-a num palco de inovação e resistência. Nas ruas de Salvador, ele cantava para quem se atrevia a